Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração online da Paz Suzano. Eu gostaria de te convidar nesse momento a reunir a sua família, reunir os seus familiares e se achegar conosco nesse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor foi bom conosco. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa assistindo e cultuando conosco. Ó Deus, obrigado pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos pastores. Obrigado por mais uma oportunidade de te adorar, Jesus. Nós queremos declarar, ó Deus, o seu nome, queremos declarar a sua grandeza nesse momento. E nós convidamos o Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha se fazer presente nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, Criador que se vestiu da criação, Emmanuel.
criou e tudo se formou, me chama pelo nome. Glórias a Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, ó Deus. Tu és querido e és bem-vindo neste lugar, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e entronizamos o teu nome, ó Pai. No nome de Jesus, seja louvado, seja engrandecido, seja adorado. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do
Graça e paz, queridos, que bom que você está aqui nesta noite, participando deste culto, dessa transmissão online. Nós já tivemos o louvor, a adoração a Deus, adoramos ao Senhor com cânticos espirituais, e agora nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Eu quero ministrar rapidamente para você este momento. Malaquias 3,10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, diz o Senhor. E ele continua: ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Duas coisas que eu quero dizer aqui. Primeiro, o mandamento. Segundo, uma promessa. Deus, Ele determina. É imperativo, o verbo aqui, trazei, tragam. Não está pedindo, não está sugerindo. É uma ordem do Senhor. Uma ordem não precisa ser, não deve ser questionada. Uma ordem deve ser cumprida, obedecida. Mas o nosso Deus é tão bom, que Ele dá uma ordem, mas Ele faz uma promessa para nós. Ele nos promete bênçãos, Ele nos promete suprir as nossas necessidades. Mais do que isso, Ele promete bênçãos sem medidas, bênçãos tantas que nós não teremos aonde guardá-las. Então eu quero encorajar você a ser um dizimista na casa do Senhor, a honrar ao Senhor. Talvez você não tenha vindo no culto presencial, talvez você não tenha nem participado dos cultos online toda semana, mas eu quero encorajar você a fazer isto, a participar sim dos cultos presenciais, a participar sim dos cultos online, porque é o momento que a gente tem para ministrar na sua vida. E também eu quero encorajá-lo a ser um dizimista fiel. Nós estamos começando o ano, janeiro, primeiro mês do ano. Então eu quero encorajá-lo, eu quero incentivá-lo a fazer um voto de fidelidade ao Senhor ao longo deste ano.
Fale com Deus: Senhor, eu quero ser dizimista durante todo o ano, eu quero ser dizimista todos os meses. Deixa eu contar um testemunho para você, coisa simples, para a glória de Deus, não para a minha glória. Mas o ano passado Deus falou comigo de forma muito específica, e eu parei de ser dizimista. Eu parei de ser dizimista, verdade. Sabe o que eu fiz? Ao invés de dar 10%, eu passei a dar 11%. 1% a mais. É pouquinho. Não é pouquinho? É pouquinho, mas já é mais do que 10%. Não é? E esse ano de 2021, o que você imagina que vai acontecer? Eu vou passar a dar 12%. Eu não vou ficar com 11% mais. Eu vou dar 12%. Eu não sou mais dizimista. Eu estou além um pouquinho, estou um pouquinho à frente. Eu quero encorajar você a também fazer isso, por que não? Colocar isso, ora a Deus, peça a Deus para colocar isso no seu coração. Não é porque eu estou falando, não é porque eu faço, mas converse com Deus. Quem sabe Deus tem abençoado tanto a sua vida, que 10% é pouco para, em gratidão àquilo que você tem feito. 10% é o mínimo que você pode dar. Então, por que não dar um pouquinho mais do mínimo? Não é? Eu, pela misericórdia de Deus, e vou falar para os irmãos, eu não estou nadando no dinheiro não é? A gente faz isso porque a gente crê no milagre de Deus, a gente confia no Senhor, a gente reconhece que tudo que Deus nos dá, que tudo que a gente tem, que a gente conquista, é porque Deus nos abençoou, como diz aqui na sua palavra, uma bênção sem medida. Então, eu quero encorajá-lo a ser, no mínimo, um dizimista fiel. E, no mais, você pode ser mais do que um dizimista. Você pode dar mais do que 10%. Você pode dar 10, 11, 12, 13, 15, 20. Você pode ofertar também em nome de Jesus, tá bom? Está sendo colocado aqui na tela os dados para você fazer o depósito, a transferência. Pode pagar pelo Pix, pegar a chave da nossa igreja, que é o e-mail passosano@gmail.com, e fazer a sua entrega, tá bom? Vamos orar. Eu quero orar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero abençoar a sua casa, para que este ano seja um ano de prosperidade na sua vida, na sua casa, na sua família, para que você seja um dizimista fiel ao longo de todo o ano. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a vida desses irmãos que vão ofertar agora. Ó Deus, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida deles, nós declaramos toda a prosperidade financeira, nós declaramos, ó Pai, a sua provisão na vida dos teus servos, nós abençoamos, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, o emprego do teu povo, ó Deus, nós abençoamos o salário do teu povo, nós abençoamos a retirada, o prolabore, ó Deus, os rendimentos, ó Pai, as aplicações, e nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, pela fé, crendo no teu amor, crendo na tua provisão, crendo na tua bondade, graça, nós declaramos a prosperidade do teu povo, a prosperidade financeira, a prosperidade da tua igreja, que a nossa igreja possa prosperar ao longo de 2021, mais do que nós prosperamos em 2020, Senhor. Nós declaramos a provisão do Senhor, que nunca falte a provisão do Senhor na vida da tua igreja, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Nós declaramos também, Senhor, a vitória, o avanço, o crescimento da tua igreja. Nós declaramos a prosperidade financeira, a derrota, a quitação de dívidas. Ó Deus, nós declaramos que o teu povo será um povo que vai viver na suficiência do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graça e paz, queridos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versos de 1 a 9. Eu estarei lendo os versos de 1 a 9. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura desse texto, porque esse é o texto que vai servir de base
para a nossa meditação nesta noite. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso de 1 a 9. A primeira multiplicação dos pães. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, Jesus disse a Filipe: o que compraremos? Onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Até aqui, eu quero ler até aqui, quero ficar até o versículo 9, e nós vamos depois, nas próximas semanas, nós vamos continuar pregando nesse texto, e eu quero dar continuidade nesse texto, amém? Mas por hoje, eu quero trabalhar com vocês apenas esses 9 versículos. O tema da mensagem é exatamente o que está aqui na Bíblia: o milagre da multiplicação. Jesus então está aqui começando o seu ministério na Galileia. Na verdade, ele já tinha começado, ele estava aqui já no seu 2º ano de ministério, e ele estava então na região da Galileia. Aqui nós vamos adentrar mais nesse ponto, mas eu quero pensar com você, dentro dessa mensagem aqui, dentro desse texto, diante dessa narrativa bíblica, eu quero pensar com você, eu quero lhe fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. O que você precisa ver ou experimentar para acreditar no milagre? Como você já viveu uma experiência de algo sobrenatural na sua vida, uma experiência muito forte de algo que tem acontecido na sua vida, em que você chegou à constatação, à conclusão de que foi Deus que fez aquilo na sua vida? Exatamente esse é o contexto em que nós nos encontramos aqui no livro de João. O livro de João, João apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o verdadeiro Filho de Deus, para que as pessoas que ouvissem Jesus pregando, visse o ministério, participasse de alguma forma do ministério de Jesus, pudessem crer em Jesus, crer no poder de Jesus, crer na divindade de Jesus, crer que Jesus é o Messias enviado da parte de Deus. Nós vamos perceber no livro de João que Jesus é apresentado como Filho de Deus, mas também Jesus também é apresentado como 100% homem. Nós vamos perceber em alguns capítulos do livro que Jesus ele teve algumas experiências, ele viveu algumas situações que comprovavam a sua humanidade. Porém, também
ele experimentou, ele viveu algumas experiências, ele realizou, na verdade, milagres extraordinários que comprovavam que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Qual era o propósito de João? Qual era a ideia? O que João tinha em mente quando ele escreveu esse livro? A ideia central é exatamente essa: apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus através dos milagres, dos sinais e milagres que Jesus havia operado. Então, na verdade, João registra alguns milagres de Jesus, não todos, porque foram muitos milagres, e a Bíblia diz que não haveria como registrar todos os milagres que Jesus havia operado. Mas João, ele registra alguns milagres, os outros evangelhos também registram alguns milagres, e esses milagres têm como propósito, como objetivo, demonstrar o poder de Jesus, demonstrar a divindade de Jesus, para que as pessoas pudessem crer nele. Amém? E o texto diz que havia ali uma grande multidão, né? Uma grande multidão, havia muitas pessoas seguindo a Jesus naquele momento, naquele período, nesse segundo ano do ministério de Jesus. As pessoas estavam ali seguindo Jesus, querendo, na verdade, acompanhar Jesus na sua jornada, não é? E uma coisa interessante é que Jesus, ele estava na Galileia. A Galileia, ela fica ao norte de Jerusalém. Jerusalém fica no sul e a Galileia fica ao norte. E a Galileia foi um lugar que Jesus, ele foi muito bem recebido, ele foi aclamado ali na Galileia, e ali foi onde o seu ministério teve um auge, ele teve uma grande popularidade ali na Galileia, por conta dessa multidão que estava sempre à sua volta, querendo ver, querendo conhecer, querendo experimentar os milagres de Jesus. Então, é interessante a gente fazer essa observação, porque em Jerusalém era onde Jesus haveria de enfrentar as suas maiores dificuldades, as suas maiores oposições, as suas maiores resistências e perseguições, porque foi lá que ele foi preso, foi lá que ele foi crucificado. Então, Jerusalém, ele enfrentou muitas oposições, mas aqui na Galileia não. Aqui ele foi bem aceito, foi bem recebido, e foi, por pouco, não foi aclamado o rei ali naquela cidade. Então, Jesus estava bem popular, o seu ministério estava bem popular naquele momento. Eu quero também trabalhar com você nesse período aqui que a gente vai ficar junto, nesse tempo, até o versículo 9 aqui. Eu quero trabalhar dois aspectos com vocês, e depois a gente vai dar continuidade e vamos trabalhar outros aspectos desse texto, algumas lições que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida. Primeiramente, eu quero dizer que o cristianismo, ele é uma religião viva, uma religião viva. O cristianismo pode ser vivido no tempo e no espaço. Não é uma religião cujos líderes estão mortos e não tiveram a mesma experiência que Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Jesus nasceu neste mundo, Jesus viveu neste mundo, Jesus morreu neste mundo, e Jesus ressuscitou, e Ele está vivo à direita de Deus Pai. E o cristianismo, a mensagem do cristianismo, que é o próprio Jesus, né? Está vivo. Jesus está vivo, e o cristianismo também é uma religião viva, porque Jesus foi quem estabeleceu o cristianismo com a sua própria vida. Não há cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo não
existe, não é? Jesus é o centro do cristianismo, não é? É o centro, né? Jesus, o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho, não é? Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso, não é? E esse contexto, dentro dessa perspectiva, o Evangelho sendo Cristo e o cristianismo sendo uma religião viva, não é? Foi uma religião, né, e que foi vivenciada no palco do mundo, né? Podemos dizer assim, o mundo é como um palco e o cristianismo foi vivido nesse palco, e ainda hoje é vivido. E aqui, nesse contexto que nós estamos tratando no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus está atuando nesse palco, Jesus está exercendo o seu ministério, Jesus está operando milagres, Jesus está pregando, Jesus está curando enfermos, nesse palco do mundo, que nós estamos aqui fazendo essa analogia, ok? Então, nesse contexto que nós vamos adentrar ao texto para compreendermos melhor e extrair lições para a nossa vida. Amém? Primeiro versículo, quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que diz assim: algum tempo depois, eu quero pensar com você o seguinte, algum tempo depois de quê? Por que João utiliza essa frase? Aqui, na verdade, há um intervalo entre o final do capítulo 5 e início do capítulo 6, há um intervalo que João intencionalmente passou por cima desse período, um período aí de aproximadamente, no mínimo 6 meses a 1 ano. João passou por cima desse período, porque não era interessante para ele retratar essas coisas, retratar esse período no seu livro, nesse momento, naquilo que ele se propôs a apresentar para os destinatários deste livro, ok? Então, por isso que João, ele faz menção a um tempo anterior, certamente um tempo que finaliza o capítulo 5 e dá um intervalo até o capítulo 6, tá bom? Para você entender por que João ele faz essa menção, né? E algumas versões, da versão Almeida Revista e Atualizada, diz, depois dessas coisas. Que coisas são essas? São as coisas que aconteceram nesse período. Certamente, a atuação do ministério de Jesus, certamente os milagres que Jesus operou, que ele não registrou em seu livro, né, no livro que nós estamos estudando aqui, tá bom? Só para você se posicionar. E aí, continuando o versículo, diz assim: Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Então, Jesus estava ali diante daquela multidão, e quando Jesus atravessa para o outro lado, o que acontece? Jesus estava sendo aclamado por aquela multidão, as pessoas estavam seguindo ele, e de repente Jesus se afasta da multidão com os seus discípulos, porque Jesus queria realmente ficar só, Jesus queria se recompor. Jesus, as pessoas estavam aclamando ele, mas ele achou melhor se retirar com seus discípulos, para ter ali um tempo a sós com eles, né? Para se recompor, na verdade, as suas energias, recompor, e ter também um tempo a sós com o Pai. E claro, com os seus discípulos, é como que certamente Jesus teria algumas instruções para passar aos seus discípulos, e então ele precisava se retirar, e também ele precisava se retirar para ter comunhão com o
Pai, para ter intimidade com o Pai. E aí eu quero pensar com você, eu quero aplicar isso na nossa vida. Nós também precisamos diariamente nos afastar da multidão. Nós também precisamos diariamente nos retirarmos do olho do furacão, não é? Daquela correria, daquela agitação, do estresse que tanto, consome as nossas energias. Então, é importante para nós. Nós também precisamos recarregar as nossas baterias espirituais, né? A nossa vida espiritual. Há momentos em que nós estamos desanimados, há momentos em que nós estamos enfraquecidos, há momentos que nós estamos como que quase se apagando, não é? Quase apagando-se. Então, é nesse momento que nós precisamos nos conectarmos com Deus. Da mesma forma que a gente, claro, uma comparação, né, uma analogia aqui, da mesma forma que nós conectamos o celular, né, o carregador do celular na tomada para recarregar a bateria, nós também precisamos nos conectarmos com Deus para que nós sejamos renovados, para que nós sejamos reabastecidos, para que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, não é? E nos visite, nos renove, nos fortaleça, né? Renove as nossas forças, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, fale ao nosso coração. Deus quer falar conosco, e para falar com Deus, e para ouvir a voz de Deus, você precisa sair do meio da multidão. Foi o que Jesus fez. Ele saiu do meio da multidão, ele se afastou da multidão. Amém? Continuando aqui no versículo 3, versículo 2, melhor dizendo, e grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Veja bem, havia uma grande multidão ali, algo em torno de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Esse número certamente poderia chegar aí a 15, 20 mil pessoas. E aí, essas pessoas estavam seguindo Jesus. Por que elas estavam seguindo Jesus? O texto diz que essa multidão estava seguindo Jesus porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, aquela multidão estava seguindo Jesus por conta dos milagres que Jesus havia operado. Ainda, elas não estavam seguindo Jesus pelo que ele é, mas sim pelo que ele poderia fazer por elas. Muitos ali estavam interessados nos sinais, nos milagres, nos sinais e maravilhas que Jesus poderia operar na vida deles ou na vida dos seus doentes. As pessoas estavam em busca de um milagre, em busca de uma resposta, em busca de uma solução, em busca de uma resposta para os seus problemas. Era isso que motivava as pessoas a buscar Jesus, a seguir Jesus longas distâncias. Eles estavam ali na Galileia, no versículo seguinte, aqui no 4, vai dizer, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Ou seja, muito provavelmente aquela multidão, eles estavam rumando para Jerusalém na festa da Páscoa. Mas antes eles estavam ali com Jesus, porque Jesus oferecia alguma coisa para eles. Jesus proporcionava algumas coisas para eles. É interessante essa questão, porque ainda hoje, dentro da igreja, no âmbito da igreja, né, vamos dizer assim,
diante de muitas multidões, né? Multidões têm vindo para ouvir a palavra de Deus, aqui e fora daqui, em vários lugares, a gente vê pessoas em cultos, em celebrações, em reuniões, aos milhares. E ainda hoje, muito dessas multidões estão atrás dos milagres que Jesus pode fazer, estão atrás daquilo que Jesus pode proporcionar, estão em busca de resposta para as suas vidas, para os seus problemas, os seus dilemas. É interessante isso. Na multidão, muitos, as pessoas que estão na multidão, elas não podem ser reconhecidas. É uma multidão. A multidão, é mais fácil se esconder na multidão. Muitos ali na multidão não estavam comprometidos com Jesus, não tinham um compromisso verdadeiro com Jesus. Eles estavam ali por conta dos milagres. Como é possível ver os milagres que Jesus operava e ainda assim não crer nele? Mas é interessante que Jesus, ele não te conhece como multidão. Ele não conhecia essas pessoas como uma multidão somente. Havia ali uma multidão, mas Jesus conhecia cada pessoa que estava ali. Assim como Jesus olha para você individualmente. Jesus olha para mim individualmente. Jesus olha para nós individualmente. Jesus não olha para nós como uma multidão, mas Ele olha para nós como pessoas individuais, como pessoas individualmente. Ou seja, Ele nos conhece individualmente, Ele nos conhece pelo nome. Isso significa dizer que eu e você, nós precisamos conhecer Jesus pessoalmente, precisamos ter uma experiência pessoal com Ele, precisamos firmar um compromisso fiel e verdadeiro com Ele, precisamos segui-lo não pelo que Ele pode nos apresentar, mas pelo que Ele é, e pelo que Ele já fez por nós, lá na cruz do Calvário. As pessoas estão seguindo Jesus, mas não estão comprometidas com Jesus. Essa é a grande verdade. Aqui, inclusive no Evangelho de João, no capítulo 6, mais adiante, ele vai confrontar algumas pessoas, porque ele endureceu a sua pregação, o seu discurso, e aí muitas pessoas começaram a abandonar Jesus. No mesmo capítulo que nós estamos lendo, no versículo 59, as pessoas começaram a sentir que estava duro aquele discurso de Jesus, e aí muitas pessoas começaram a abandonar Jesus. E Jesus então perguntou, versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, muitas pessoas estavam ali, mas não estavam comprometidas com Jesus, não tinham um compromisso fiel com Ele. Mas eu quero dizer para você uma coisa, havia uma multidão ali, seguindo a Jesus. Você pode seguir Jesus na multidão, você pode fazer parte da multidão. O que você não pode é esperar que, seguindo Jesus na multidão, você vai entrar no reino de Deus, porque a porta que dá acesso ao reino de Deus é estreita, o caminho é apertado, a caminhada com Deus é apertada, o caminho aqui com Jesus é apertado, não é? Então, você precisa passar pela porta sozinho. O caminho que conduz ao Senhor, o caminho que conduz à eternidade, o caminho que nos garante a entrada no reino dos céus, é apertado, só passa um de cada vez, não passa a multidão. Então não adianta você ficar seguindo Jesus na multidão, não adianta você vir para a igreja e não ter um compromisso real e verdadeiro com Jesus.
não ter comunhão, não ter intimidade, não ser fiel ao Senhor, não obedecê-lo fielmente, não adianta, você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, amém? Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Vamos avançar um pouquinho, versículo 5, agora eu quero passar para o segundo ponto. Esse ponto que eu passei para vocês agora, que nós estamos abordando aqui, é o pano de fundo, é o fundo histórico, é o contexto histórico dessa parte. E agora a gente vai falar do segundo ponto, o segundo tópico dessa mensagem, que fala sobre a escassez, a falta, o problema que Jesus visualiza, o problema que é trazido para Jesus. Jesus e seus discípulos, eles se deparam com uma situação, havia uma multidão ali, e aí Jesus então, ele manifesta uma preocupação com aquela multidão, e aí no versículo 5 ele diz assim, a Bíblia diz assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Sabe qual era o problema aqui? Alimentar essa multidão. Não havia pão, não havia comida, não havia comércio, não havia como comprar comida. É um problema, e o problema se chama escassez, falta. Não tem comida para todo mundo, não tem comida na verdade para ninguém. Aí, olha o que diz o texto, versículo 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Voltando aqui no versículo 5, a multidão que vinha ter com ele, eu quero frisar isso, Jesus estava lá com seus discípulos, mas a multidão continuava a segui-lo, a multidão continuava a procurá-lo, a multidão continuava clamando por Jesus, Senhor, nós queremos alguma coisa, resolva os nossos problemas, nós temos necessidades para serem supridas, temos problemas para ser resolvidos. Então, Jesus, ele se compadece, ele se importa, ele se preocupa com aquela multidão e vira para Filipe, pergunta a Filipe, como que nós vamos comprar comida para essa multidão, para esse povo? Não é como comprar comida, não tem comida, não tem jeito. O que eu quero destacar nesse versículo é que Jesus está sempre disponível para atender às necessidades quando elas lhe são apresentadas. Então, primeira coisa, você pode sim apresentar suas necessidades a Jesus, ao Senhor, mas você precisa também ter um compromisso com Ele, não é só seguir Jesus na multidão em busca da resolução dos seus problemas, mas é importante que você saiba que Jesus se importa com os seus problemas. Jesus se importa com as suas necessidades. Jesus, ele está sempre disponível. É como se Jesus, ele estava lá no monte com os seus discípulos, e aí ele vê aquela multidão se aproximando, e ele se importa com elas. É como se eles foram até Jesus. Jesus poderia ter dito, olha, eu estou de folga hoje, eu estou descansando, volta amanhã. Mas não, ele estava ali pronto para atendê-los, para ouvi-los, para suprir a necessidade deles. E então ele vira para um dos seus discípulos, Filipe, para tentar resolver o problema, para também testá-lo. Versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que estava para fazer. Duas lições eu aprendo aqui. Primeira lição, Jesus estava testando Filipe e os outros discípulos para ver se até aquele ponto o que eles já tinham aprendido com Jesus. Eles estavam seguindo Jesus há muito tempo, há 2 anos já, eles estavam caminhando com Jesus, e então Jesus coloca eles à prova para ver até que ponto eles estavam aprendendo, até que ponto eles já tinham chegado, até que ponto eles já tinham alcançado, que nível eles estavam naquele momento.
Então Jesus, Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você, Ele faz isso conosco. Ele também quer saber, Ele nos põe à prova, e Ele quer saber qual é o nível de maturidade que nós nos encontramos. Ele quer saber o que nós já aprendemos ao longo da caminhada da vida cristã, o que nós já aprendemos até esse momento. O que você já aprendeu? Quais foram os testes que Jesus apresentou para você? Quais foram as provas surpresa que Deus colocou ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada? Nós estamos aí há quase um ano, vivenciando uma pandemia. E eu posso dizer para você que essa pandemia, quando começou lá atrás, há quase um ano atrás, ela foi como uma prova surpresa para nós, um teste surpresa. Ninguém estava esperando essa pandemia. Foi surpresa para mim, surpresa para você. Foi um teste surpresa. Eu pergunto para você, em qual área você tem sido mais testado durante a pandemia? Em qual área você tem sido mais provado ao longo dessa pandemia? Agora, a segunda pergunta: você tem passado no teste? Você tem passado nas provas? Será que Filipe passou no teste? Será que Filipe passou na prova? Será que os discípulos passaram na prova? Será que eu e você temos passado no teste, nos testes da vida, nos testes surpresa que Deus tem colocado sobre nós? Segunda lição que eu tiro desse texto, diz assim, no versículo 6, porque ele sabia, ele já tinha em mente o que ia fazer. Ele já tinha em mente o que ia fazer. Olha, a lição que eu aprendo aqui, sabe qual é? Que Jesus, Ele sempre sabe o que fazer. O Senhor sabe o que fazer. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. O Senhor está no controle. O Senhor sabe de todas as coisas. Você está com um problema? Você está com dificuldade? Você tem uma necessidade? Você tem algum desafio? Você tem alguma crise? Você tem alguma escassez? Jesus sabe, Ele sabe o que fazer, Ele conhece o seu problema, Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que fazer. Coloca o seu problema diante dEle, confia nele, porque Ele sabe o que fazer. Estamos diante de uma escassez, diante de uma falta, diante de um problema. O problema aqui é que não tem comida, e precisa alimentar uma multidão de pessoas, e não tem como alimentar. Jesus está ali, Jesus sabia o que ia fazer, Jesus já tem um plano. Aliás, eu quero frisar isso para você: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na nossa vida. Deus não tem um plano B, Ele tem um plano perfeito, e Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora. Ele tem um plano perfeito para mim e para você, assim como Ele tinha um plano para essa multidão. Olha o que acontece aqui no versículo 7. Filipe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. A lição que eu aprendo aqui é que os recursos humanos são limitados. Os recursos que Filipe apresentou para o Senhor, a solução que Filipe deu, olha, se nós tivéssemos 200 denários hoje em reais aqui, essa quantidade de denário, transformando em real, seria mais ou menos R$1.600, daria para comprar aí alguns quilos de pães, mas não seria suficiente para aquela multidão. Mas isso é a prova de que os nossos recursos são limitados, mas os recursos de Deus são ilimitados. Amém? Eu vou correr um pouquinho aqui, porque o horário já está bem avançado. E aí, o outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Tinha que ter um mais, né?
tinha que ter um mais. Olha, tem aqui 2 peixes e 5 pães, mas não é suficiente. André foi na mesma linha de Filipe. Ele andou na mesma linha, ele fez a mesma coisa, ele colocou em dúvida, colocou a sua incredulidade acima da sua fé. Ele provou mais uma vez que os recursos humanos são limitadíssimos. São limitados. Eu não sei o que você tem de recurso. Quando a gente fala recurso, eu tenho certeza que vem à sua mente valores monetários, mas não é só isso. É recurso de várias formas, é talento, é dons, é o seu tempo, é o seu dinheiro. Sim, é tudo que nós temos aqui na igreja. Os recursos da igreja são limitados, mas os recursos do reino de Deus são ilimitados. Filipe ele era como que o administrador do grupo. Ele era como que o tesoureiro do grupo. Ele era aquele cara que via só números, não é? Eu acredito que toda igreja, né, tem um Filipe, não é? Às vezes a gente está apegado aos números, a gente está apegado à razão, à lógica, à racionalidade. Só que o contexto aqui, a razão não funciona, a razão não resolve, a razão não é suficiente. Aqui, queridos, é preciso ter fé. É preciso confiar no milagre de Deus, é preciso confiar nos recursos de Deus, é preciso confiar com quem nós estamos falando. Os discípulos estavam falando com Jesus e eles não acreditaram, não confiaram plenamente no Senhor. Eu vou parar por aqui, semana que vem a gente vai continuar nesse texto, mas eu quero finalizar com você dizendo o seguinte: que nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar nos recursos de Deus. Você precisa saber que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado na pessoa do Filho. Que Jesus é o Senhor. Ele está sempre disponível para nos atender, acudir, socorrer nossas necessidades e desafios. Você precisa saber que a caminhada deles com Deus, a nossa caminhada, não pode ser seguida pela multidão, na multidão, mas nós precisamos seguir ao Senhor de forma pessoal. Nós precisamos conhecer Jesus pessoalmente, de forma pessoal. Devemos conhecê-lo individualmente. Cada um de nós temos que ter uma experiência com o Senhor. No final dos tempos, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós não poderemos nos esconder na multidão. Ele vai olhar para nós, face a face. Nós vamos ter que prestar conta da nossa vida perante o Senhor. Amém? E nós não vamos passar na multidão, na porta, na entrada do reino. Cada um vai passar individualmente. Isso significa que cada um de nós haveremos de dar conta da nossa própria vida ao Senhor. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida diante de Deus. Você vai prestar conta da sua vida, sua esposa vai prestar conta da vida dela, seu marido vai prestar conta da vida dele. Segundo lugar, você precisa sentir o amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, quando este foi enviado ao mundo para nos perdoar, para nos salvar, nos libertar dos nossos pecados. Você precisa sentir o amor e o cuidado de Deus no suprir das suas necessidades. Você precisa sentir esse amor. Você precisa sentir a compaixão de Jesus pela sua vida. Ele se compadeceu dessa multidão, assim como Ele se compadece de mim, de você. Ele tem compaixão de nós. Ele olha para nós como filhos. E Ele espera que eu e você sejamos seguidores fiéis, que tenhamos um compromisso real, pessoal e verdadeiro com Ele.
Creia em Jesus de todo o seu coração. Confia em Jesus, sabendo que Ele sempre sabe o que faz. Entrega as suas faltas, as suas crises, as suas escassez, os seus problemas nas mãos do Senhor e descanse nele. Aprenda a lidar com os recursos de Deus. Aprenda a lidar com os recursos que Deus lhe deu. Confie mais nos recursos de Deus do que nos seus próprios recursos. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Na semana que vem a gente vai continuar trabalhando em cima desse texto, porque nós paramos aqui no problema, paramos aqui na falta, na escassez. Paramos aqui no problema de comida. Não tinha comida para a multidão. Mas semana que vem nós vamos falar sobre a solução que Jesus, a resposta de Jesus para este problema, para o meu problema e para o seu problema. Nós vamos falar também da suficiência que há em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome, Senhor, eu quero exaltar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Ó Deus, que esta palavra possa encontrar lugar no coração do teu povo, Pai, no coração da tua igreja, no coração dos nossos amigos que estão aqui, que nos assistem neste momento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, possa alcançar o teu povo, possa alcançar aquele que está perdido, aquele que está distante do Senhor, aquele que está na multidão, Senhor, aquele que está perdido na multidão, que o Senhor possa enxergá-lo, que o Senhor possa resgatá-lo, que o Senhor possa achá-lo e trazê-lo para perto do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, ó Pai, aqueles que estão enfrentando lutas, problemas, talvez esteja com um problema parecido com esse, mas que esta palavra possa encontrar lugar no coração desses irmãos, que esta palavra sirva de um encorajamento para a vida espiritual do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os nossos amigos também, Senhor, que esta palavra possa ser um convite para que eles venham até Jesus, para que eles se rendam e reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é a única esperança, esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança de estar com o Senhor na eternidade para sempre. Em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Fique agora com o Paz Kids. Eu quero abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse restante de noite de domingo, em nome de Jesus. Amém. Nick, hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. A criação. Isso aqui é muito divertido. Demais! Muito legal você ter trazido esse slime, Léo. Peguei a receita na internet e minha mãe comprou os ingredientes. Deu super certo. Ficou demais! Ah, Nick, antes que eu esqueça,
Valeu por guardar o meu celular, hein? De nada, Léo. Mas agora, esquece o celular e olha isso aqui. O que vocês estão fazendo? Olha isso! O Léo trouxe slime pra gente brincar. E o que se faz com essa massinha molenga? A gente fica esticando. É muito divertido. Não achei graça. Minhas massinhas são muito mais legais. Eu posso esticar, mas também posso fazer um montão de coisas com elas. E pode mesmo. Eu estava aqui pensando. A gente pode até usar essas massinhas na história de hoje. A senhora vai ler mais um capítulo daquele livro? Aham. Oba! Posso ficar? Minha mãe vai demorar um pouco pra chegar. E eu gostei muito da última vez. Gabi, junte suas massinhas e vamos lá pro nosso cantinho especial. Ah, tive uma ideia. Nick, ajude sua irmã a guardar as coisas. Eu também ajudo. Gabi, com seus moldes, quantas coisas você consegue criar com suas massinhas? Muita coisa. Flores, frutas, animais, lua e até uma árvore. Com os moldes fica bem mais fácil. Então, a história de hoje é exatamente sobre isso. Deixa eu ver. A criação. Você sabe como nosso mundo foi criado, Léo? Ah, não sei direito. A minha professora da outra escola disse que foi depois de uma explosão. Só se foi uma explosão de criatividade, né, mãe? Como assim? Você já vai entender. Olha só o que diz aqui. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmos 33, 6 e 9. Foi só Deus falar e tudo surgiu. E ele nem precisou de molde, né, mamãe? Nessa hora, não. Mas houve um momento em que ele escolheu modelar um ser da criação. Essa parte está aqui. Depois que a Terra foi chamada à existência, repleta de todo tipo de vida animal e vegetal, o homem, a obra-prima do Criador, entrou em cena. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ah, eu me lembro disso. Deus fez Adão com as próprias mãos, igual eu faço com as minhas massinhas. Todos os seres humanos foram criados assim, do barro? Não, Léo. Veja como foi a criação da primeira mulher. Deus deu a Adão uma companheira que lhe correspondesse, que poderia ser uma com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão. Ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés como se fosse inferior, mas devia estar ao seu lado, como sua igual, amada e protegida por ele. Adão e Eva formaram o primeiro casal, e Deus deu o jardim do Éden para eles morarem. Aqui diz que eles eram santos e perfeitos. Adão era um pouco mais alto que Eva, e eles usavam uma cobertura de luz. E vocês sabiam que eles tinham um trabalho no jardim? Eu sei, eles cuidavam dos animais. Mas tinha algo mais. Eles modelavam ramos de videira, formando arcos, e moravam embaixo dessas árvores, cobertas de flores e frutos. Parece essas histórias de contos de fadas. Mas essa história é verdadeira. E eu gostaria de falar que eles viveram felizes para sempre, Léo. Pois esse era o plano de Deus. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Não? É, meu amigo, você se lembra da história do anjo que foi expulso do céu? Lúcifer. Ele se tornou inimigo de Deus. Sabe o que ele planejou fazer? Acabar com a alegria de Adão e Eva e colocá-los contra Deus. Mas eu não imagino como ele conseguiria isso. Foi muito simples. Deus havia colocado uma árvore no meio do jardim. Ela era chamada de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E se tornou uma prova. Prova? De quê?
vou ler aqui para vocês. A árvore do conhecimento devia se tornar uma prova da obediência, fé e amor de nossos primeiros pais. Estavam proibidos de provar do fruto dessa árvore, sob pena de morte. Precisavam ser expostos às tentações de Satanás. Porém, se suportassem a prova, seriam colocados fora do seu poder para desfrutarem eternamente o favor de Deus. Entendeu? Onde você acha que Satanás foi para tentar Adão e Eva? Mas ninguém avisou do perigo que eles corriam? Eles foram avisados pelo próprio Deus e pelos anjos. Mas, para alcançar seu objetivo, Satanás usou sua estratégia preferida, o disfarce. Vocês sabiam que, antes, a serpente era uma das criaturas mais inteligentes e belas? Ela tinha asas e seu corpo era brilhante como ouro. Ah, por isso Satanás escolheu a serpente para atrair a atenção de Eva? E como vocês podem imaginar, ele conseguiu o que ele queria. Primeiro, chamou a atenção de Eva. Depois, fez com que ela duvidasse de Deus. E, em seguida, convenceu Eva a comer do fruto. O passo seguinte foi Eva levar o fruto para Adão. Depois de ter transgredido a ordem divina, Eva se tornou o agente de Satanás para causar a ruína de seu marido. E aí, eles morreram ou não? Não imediatamente, mas a vida deles passou a ter um limite de tempo. Por causa da desobediência a Deus, eles tiveram que sair do lindo jardim do Éden e não puderam mais comer do fruto da árvore da vida. Ah, essa árvore! Era por causa do fruto dela que eles não morriam, não é? Sim, filho, isso mesmo. Ah, que triste. Lá se foi o final feliz dessa história. Não, Gabi, esse ainda não é o fim da história. Deus já tinha um plano para consertar essa bagunça que o inimigo causou. Jesus, o Filho de Deus, viria não apenas para salvar o ser humano, mas para provar que Satanás estava errado e Deus estava certo. Que história! E quando vai ter um final feliz? Ah, a gente vai conhecer muitas outras histórias até chegar ao final. Mamãe, olha só o que eu fiz! Eu amo muito a Jesus!